Esse vídeo é um tutorial que eu vou explicar para vocês como vocês podem usar nossa ferramenta baseada no Google Data Studio para amplificar as receitas do seu hotel e para otimizar os seus preços e a sua ocupação. Então vamos lá. Vocês vão ter acesso a dois arquivos do Google Sheets, esse e esse, e um dashboard do Google Data Studio, que é esse aqui super legal, interativo. Tem os seus preços médios, tem os seus preços, tem a sua ocupação do dia, tem vários gráficos. Eu vou mostrar uma coisa de cada vez para vocês. Nós vamos começar por esse aqui, esse User Interface aqui, que é uma interface de usuário, né? Então, como é que a gente relaciona isso aqui? E primeiramente, o que esse sistema vai fazer, né? Ele vai pegar os seus dados das suas reservas, os seus pickups, né, que a gente chama no Revenue Management, e vai usar esses dados para popular a tabela de dados e te gerar uma série de informações e cálculos estatísticos para sua tomada de decisão de preços, para você conseguir otimizar suas receitas, né? Então, o que acontece muitas vezes é que os hoteleiros se surpreendem. Por exemplo, esse gráfico aqui é bem interessante, que mostra o padrão de pickup e mostra como as reservas, em geral, tendem a acontecer nos últimos dias antes da chegada do check-in. E muitas vezes isso surpreende os hoteleiros, que você ainda não está com uma ocupação muito alta e de repente a sua ocupação sobe inesperadamente, o seu hotel lota antes da hora e você perde um bocado de receita e que você poderia ter conseguido se você tivesse melhorado os seus preços, né, em períodos de alta procura. Então vamos lá, vamos como funciona a ferramenta. A primeira coisa que a gente vai fazer, você está vendo aqui nessa interface, ele te dá uma opção para você alterar, botar o número de quartos da sua propriedade, né? Vamos botar aqui, por exemplo, 140 quartos, tá? É um exemplo, tá? Claro que esse número é um pouco grande, é uma propriedade um pouco maior, né? Mas é só para facilitar aqui os dados que a gente já inseriu aqui para agilizar a vida de vocês, tá? E vamos supor aqui 130, aqui está em dólares, né? Não em reais. E depois que a gente colocou isso, são os dados de base, a gente vai clicar Submit. Ele vai rodar um script e vai dizer que foi atualizado com sucesso. A gente vai dar um OK, e aí ele já aparece aqui, já põe verdinho e informa que foi feito esse update aqui desses dados de vocês, né? Então, o nosso número de quartos, a não ser que tenha uma reforma no hotel, ele não vai mudar, então ele vai ficar fixo aqui. Esse número, eventualmente, você pode mudar, mas é claro que aqui é uma ferramenta de gerenciamento de preços. Então, nós queremos mudar o preço, nós não queremos botar um preço base. Esse é um preço médio. Inclusive, se você tiver várias categorias de quarto, né, como é que você vai fazer? Você vai tirar um preço médio dos quartos que você tem. Então, supondo que você tenha quartos um de R$150 e outro de R$110, né? Um quarto standard e um premium. Você vai tirar uma média disso, pode ser uma média ponderada, né? E você vai colocar esse preço médio aqui. Ok. Dando isso, ele já atualizou no sistema essas primeiras informações e a gente vai vir para essa tabela aqui de baixo. O que é essa tabela aqui? Isso aqui é a principal forma de você inserir dados no sistema, tá? Como que vai funcionar isso aqui? O sistema precisa que você informe para ele os pickups do dia, ou seja, as reservas que você teve para cada dia relacionado ao futuro. O que eu quero dizer com isso? Vamos por parte.
Primeiro você está vendo que ele dá um campo aqui para você dar um duplo clique. Quando você dá um duplo clique aqui, ele te dá um calendáriozinho com as datas que você pode modificar. Hoje é o dia 4, para mim aqui. Então eu vou colocar dia 4 do 10. Coloquei o dia 4 do 10 aqui. O que eu vou fazer nesses campos aqui, ó? Nesses campos aqui. Eu vou colocar as reservas que entraram no dia 4. Preste atenção que isso é super importante. Hoje, no dia 4, quais reservas entraram para mim para o futuro? Evidentemente que de repente eu tenho algumas reservas para o dia 4 mesmo, né? Supondo que eu tenha 6 reservas para o dia 4, né? Eu ponho 6, tá? E eu tenho mais algumas reservas para os dias posteriores. Então, de repente, eu tenho 3 reservas para o dia 5, eu tenho 4 reservas para o dia 6, mas todas essas reservas aqui entraram no dia 4. E aí depois eu vou clicar em Submit. Então, para dar um exemplo para vocês, eu fiz uma tabelinha aqui, ó, que vocês podem dar uma olhada. Então, vamos supor que são até, assim, botei poucos quartos para ser simples, né? Então, vamos supor que aqui em amarelo, olha aqui, são as reservas que entraram hoje, tá? Então, a Maria da Silva entrou hoje, ela está com um grupo de 2 pessoas e ela vai ficar por 3 noites, né? Conosco. O Jonas entrou hoje e vai sair amanhã. E o grupo do Alan Pereira aqui de 3 pessoas vai entrar não hoje, mas amanhã e vai ficar por 1, 2, 3, 4, 5 noites e vai sair nesse dia aqui, né? Então, mas essas reservas, tanto para hoje quanto amanhã, foram feitas hoje. E isso é super importante. Essa reserva aqui da Sandra, vamos imaginar que ela já está no hotel. E ela fez a reserva dela há 3 dias atrás. Entendeu? Então, essa reserva aqui da Sandra não vai entrar como uma reserva foi feita hoje. Então, ela não vai entrar no sistema aqui, ó. Quando a gente voltar aqui e botar para o dia 4, ela não vai entrar nessa data, porque a reserva dela foi feita bem antes, tá? Então, isso é super importante a gente ficar para botar no sistema certinho. Se vocês colocarem, embaralharem isso aqui, os dados de vocês vão ficar todos errados e, por conseguinte, as informações do sistema vão estar erradas, entendeu? Então, é super importante a gente se atentar a esse detalhe, né? Então, as reservas, a gente vai escolher as reservas por dia. Escolheu o dia aqui, escolhi o dia 4. Ok, quais as reservas que entraram para o dia 4, referente ao futuro, né? Então, no caso aqui, as reservas que entraram hoje, dia 4, supondo que hoje é dia 4, né? Foi a Maria da Silva, eu botei todos em amarelinho. O grupo dela, então, 2 pessoas que vão ficar por 3 noites, o grupo do Jonas, que vai ficar uma noite só, e o grupo do Alan Pereira, que vai entrar amanhã, mas a reserva foi feita hoje, mas ele vai entrar amanhã e vai ficar aqui conosco por 5 dias. A Sandra não entra aqui, porque a reserva dela já foi feita antes, entendeu? Então, são as reservas, sempre as reservas que entraram no dia, são as suas reservas pick-up, ou seja, o pick-up que você teve naquele dia, tá? Então, vamos ver aqui, perdão, vamos contar aqui, ó. A gente teve no primeiro dia 4 reservas, né? 2 da Maria, 2 do Jonas. No segundo dia, quantas reservas tem? 1, 2, 3, 4, 5. No terceiro dia, 1, 2, 3, 4, 5. Depois 3, 3 e 3. Então, a gente vai ter 4, 5, 5, 3, 3 e 3. Vamos colocar isso no sistema? Então, primeiro dia foi 4, depois a gente teve 5, depois 5, depois o dia que ficou aquela reserva aqui do Alan, ó, que ainda sobrou, né? A gente botou aqui 4, 5, 5, depois 3, 3, 3. Vamos lá. Eu estou frisando bem isso, porque é super importante preencher isso aqui corretamente. Se tiver qualquer erro, isso vai dar problema nos dados de vocês, tá? Então, o que acontece? Supondo que a gente tivesse uma reserva aqui para frente, ó, a gente não teria problema.
a gente não precisa nem botar os zeros aqui. Ó. Vamos supor que a gente tivesse uma reserva lá para baixo, para essa sexta-feira aqui, no dia 14. A gente põe um aqui, tá? Não tem problema nenhum. Mas, por enquanto, vamos nos ater a essa planilha aqui que a gente tem aqui. Então, uma vez que as reservas estão certinhas para os dias corretos, todas essas reservas, repito, foram feitas no dia 4, ou seja, elas chegaram, entraram no sistema de reservas, né? Em inglês a gente chama de on the books, elas entraram on the books aqui no dia 4, tá? Então, essas reservas entraram no dia 4 para alguns dias no futuro, né? Evidentemente. Então, a gente clica aqui em Submit. Ele dá uma mensagem que foi atualizado com sucesso. A gente clica OK. E olha o que vai acontecer. Ele populou já aqui. Isso aqui é só um output, só para você ver as últimas 3 reservas a partir do dia que você escolheu. Tá? E ele vai entrar aqui no sistema de dados nosso, tá vendo? Essa dada são os dados do futuro. Entrou aqui no dia 4, é o que a gente botou, dia 4, 5, 5, 3, 3, 3. Essa tabela aqui é uma tabela de dados. Nada disso é para vocês mexerem, tá? Tem informações aqui, ó, tá vendo? Tem uma série de informações, de dados que o sistema computa aqui, seu planejamento do Excel. Mas, novamente, isso aqui é um sistema Excel. Então, a gente fez separado justamente para a interface do usuário vocês usarem e os dados não ficar mexendo. Apesar disso aqui funcionar exatamente como se fosse um sistema de web app, ainda é uma planilha de Excel. Então, se você for ver aqui, por exemplo, essas imagens aqui são clicáveis. Então, se ficar mexendo nisso aqui, ó, você vai não só tirar toda a configuração do layout do seu sistema, como você pode interferir nos seus dados e causar problemas se você mexer em alguma fórmula importante, etc. Então, a gente sugere que você só mexa nos campos que são feitos para você alterar, né? Que são esses campos aqui, são esses campos aqui do Submit. Não fica clicando em volta aqui, não fica mexendo na planilha de dados, que pode dar erro, pode dar problema e o seu sistema pode parar de funcionar ou ficar com um layout todo feio e desorganizado, tá? Então, voltamos aqui. Então, a gente colocou esses dados aqui, ó. Colocamos os dados, ok. Tá vendo aqui, percebendo aqui que o dia 2 a gente tinha previamente já populado com os dados, como eu falei, que é para agilizar o tutorial aqui para vocês, né? Para a gente já ter alguns dados para trabalhar. Só que percebe que o dia 3 eu não coloquei. Então, supondo que eu tivesse esquecido, na verdade, todo dia, né? O bom é isso, né? Todo dia, no final do dia corrente, quando você sente que as reservas já aconteceram, tá? Ou se você quiser botar a pessoa que vai fazer um night shift, que de repente faz auditoria à noite, para preencher isso aqui, esse é um bom horário. Só que ele vira meia-noite, né? Então, você pode, vamos supor que virou meia-noite e você não preencheu os dados do dia 3. Não tem problema, tá? Você pode preencher dados para trás. Vamos supor que você esqueceu 3 dias de preencher dados, tá? Não tem problema. Você pode voltar aqui, clicar, duplo clique, escolher o dia 3. Então, vamos preencher os dados do dia 3. Vocês já aprenderam aqui como é que faz isso aqui, então vocês já sabem como é que funciona. Então, vamos inventar uns dados aqui. Supondo que no dia 3 caiu, para o dia 3 mesmo, uma reserva, vamos supor que caiu 10 reservas do dia 3 para o dia 3, e no dia 3 para o dia 4 caiu 2 reservas. No dia 3 para o dia 5, vamos supor que caiu 4 reservas, e aqui 3 reservas e aqui 2. Tá? Um exemplo, eu inventei esses números agora. Tá? Mesma coisa, cliquei em Submit. Ele diz que foi atualizado com sucesso. E está aqui, ó, no dia 3 minhas reservas. E as reservas que a gente inventou antes do passado, né? Entendeu? E é assim que você atualiza os seus dados. Quando você pegar o sistema pela primeira vez,
a gente recomenda que você ponha dados passados também. Você poderia botar para qualquer data. Poderia botar aqui para o dia 2, ou para o mês anterior, para setembro, tá? Não teria problema, não. É bom atualizar os dados com uma recorrência diária, né? Ou pelo menos, se não for possível, ter essa intenção, né? Então, o gerenciamento de preço não é uma coisa que você possa abandonar, né? De certa forma, eu digo que é como se fosse uma ação de risco, uma criptomoeda que você investiu ali e que você tem que olhar aqueles gráficos ali de vez em quando para ver se não vai acontecer uma catástrofe, entendeu? Então, de vez em quando, você tem que estar olhando os seus preços para você poder estar, como que eu vou dizer, afiado com o que está acontecendo com os seus preços e a sua ocupação do seu hotel. Você não pode simplesmente escolher um preço e abandonar, entendeu? Então, para popular esses dados, é bom a gente preencher eles diariamente. Se esquecer 2, 3 dias, não tem problema. Inclusive, o sistema, se você esquecer 30 dias, o sistema vai funcionar normalmente. Só que, como você não vai ter dados, as suas estatísticas vão estar erradas e desatualizadas, porque você não tem os dados recentes para o sistema te dar uma informação, entendeu? Então, a informação do sistema depende dos dados estarem atualizados, tá? Para ele te dar uma informação fidedigna. Tá bom? Então, a gente colocou isso aqui. Repara que... perdão. Essa aqui é outra planilha. Repara que aqui na planilha de dados ele populou também com os dados. Tá? O dado do primeiro dia já foi aqui para a planilha passada, né? Porque é um dia passado. Mas vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Essa planilha aqui funciona automaticamente. Inclusive, quando vira os dias... o sistema está programado para cada hora ele ficar acessando se está tudo atualizado certinho, se os dias estão atualizados. Quando vira de um dia para o outro, a planilha se atualiza automaticamente, você não precisa fazer nada e ela faz o update de todas as métricas, de todos esses gráficos, de tudo. Vocês só precisam colocar os dados corretamente no dia correto. Isso é muito importante, tá? Então, tá. Então, uma vez que foi feito isso, essa aqui vocês vão preencher, então, novamente, meio que uma vez só. Esse vai ser um preço bar, tá? Como se fosse uma referência de preço, mas como eu falei, vocês vão poder atualizar esse preço. Eu vou mostrar agora como a gente pode atualizar esse preço dia após dia, tá? E essa aqui é a nossa referência para popular os dados para as estatísticas que a planilha vai fazer para a gente, né? Então vamos, olha, tá vendo? Tem uma outra aba aqui. Vamos para essa segunda aba aqui, tá? Quando vocês começarem, né, não vão ter todos esses dados que a gente já botou previamente para a gente ter com que trabalhar aqui, tá? Mas é importante vocês botarem dados para trás, pelo menos de um mês, tá? Com um mês o sistema consegue ter estatísticas mais fidedignas. Se a gente tem só 2, 3 dias de dados, não tem dado suficiente para o sistema trabalhar com eficiência, né? Então, ele vai funcionar normal, se você botar 2 dias só de dados, só que as suas estatísticas não vão estar corretas, não vão ter uma série de dados passados, etc. Tá? O que a gente tem aqui nessa página aqui do Overview? Ele mostra aqui, tá vendo? Olha que legal, a sua ocupação em porcentagem, tá? Para os dias futuros, como que está vindo. Ele mostra o seu ADR, tá? O que é o ADR? É o Average Daily Rate. O Average Daily Rate é a média dos seus preços dos seus quartos, né? Só que no caso aqui é a média da média, está explicado aqui embaixo, né? Ou seja, ele pega um período de 60 dias para frente, pega os seus preços e faz uma média dos seus preços médios de cada dia, tá? Então essa é uma média geral, digamos assim, tá? Aqui tem uma previsão para os seus quartos, né? Uma previsão de forecast de como vai ser a sua ocupação futura. Então olha que legal, ele já dá aqui uma barra de progresso aqui, de como está o andamento dos seus
da sua ocupação estimada, né, nesse caso. Aqui ele dá um forecast em porcentagem, tá? Aqui tem o seu pickup, ou seja, as reservas que você está absorvendo, né, dia a dia para o futuro. Tá vendo? Então, aqui eu tive 70 reservas para esse dia, 62 para esse, 56 para esse, tá? Lembra que a gente botou lá no início que o hotel tinha 140 quartos, né? E aqui o mais importante nessa planilha é que isso aqui vocês não precisam mexer nada, é só para vocês visualizarem e tomar uma decisão informada. É aqui, a edição de preços. Tá? Aqui tem as datas, tá? com os dias certinhos, dias da semana, como eu falei. Isso aqui atualiza automaticamente. Ela vai mostrar que até 40 dias. Tá? Se você quer ampliar, vamos supor que você queira mudar um preço para daqui a 60 dias, você pode ampliar para até 80 dias, você põe aqui plus 40 dias, então ele vai botar mais 40 dias além desses 40 que ele já está mostrando aqui. Então você clica aqui, ele já atualiza tudo para você, tá? Mas vamos voltar aqui para o dia de hoje, tá? E esse forecast reduzido aqui, eu vou explicar mais adiante, que isso aqui tem algumas coisinhas a mais para explicar, né? Vamos concentrar aqui, ó, nesse preço editável. Como é que você vai editar o preço? No primeiro momento que você começou você abriu a planilha pela primeira vez, eu vou editar isso aqui do zero, tá? Então eu vou deletar esses preços que estão aqui. Deleta. Tá? E o que eu vou fazer aqui? Presta atenção. Eu vou clicar aqui, esse botãozinho aqui escrito Go. Olha aqui o que vai acontecer. Tá vendo? Ele está populando os preços aqui. Ah, de onde vem esse 130? Esse 130 vem daqui. É o seu preço bar. Ah, que preço bar é esse? O preço bar que você escolheu na outra planilha aqui, ó. Tá vendo? É esse preço aqui. Tá? Então, esse é o preço médio que você escolheu como preço base. Então, ele já populou tudo isso aqui para mim. Só que ele permite eu editar aqui dia a dia. Então, olha que legal aqui. Eu já estou vendo aqui, por exemplo, que para amanhã eu estou só prevendo 58% de ocupação. Então, se eu quiser amplificar essa ocupação um pouquinho, eu posso reduzir um pouco esse preço, né? Eu estou vendo que o meu pickup ainda está um pouquinho fraco. Então, vamos supor que eu, em vez de $130, eu vou botar $80 aqui. E aqui também que está fraco, eu vou botar 80. Tá? Esses todos aqui. 80. Legal. Mudei o preço aqui. Aí, olha só. Esse aqui ó, já está marcando mais forte, né? 156, 137. Vamos aumentar um pouquinho esses preços? Então, mudei aqui, ó. Vamos botar um pouquinho mais, ó. 180. Aqui. Aqui eu vou botar, tá um pouquinho menor, eu vou botar 160. E esse aqui, ó, que está maior ainda, esse aqui eu vou barbarizar, hein? Eu vou botar 260 reais, $260, né? Que nem está aqui dólares. Ok. Então, preste atenção, a gente modificou aqui e modificou por aqui. Olha o que vai acontecer aqui quando eu clicar Go. Vamos esperar um pouquinho, que esse script demora um pouquinho para rodar. Mas ele está rodando aqui. Deixar ele pensar um pouquinho. Olha, tá vendo que ele alterou aqui? Ele alterou tudo aqui, ó. Olha aqui. Alterou aqui, ó, diminuiu, tá vendo? Ou seja, ele já diminuiu a previsão que ele está fazendo, porque veja bem, a nossa ocupação para essa data aqui, ó, tá aqui, ó, 7,9. Tá? Essa é a nossa ocupação média. E essa aqui é a previsão, né? Aqui também, a previsão. Ou seja, a previsão para o futuro que vai, tá vendo? Então ele reduz já a previsão dinamicamente. E lembra que aqui estava igual aqui e aqui estava igual isso aqui. Olha como é que mudou. Ele já alterou o seu preço médio, o seu average daily rate,
baseado nos preços que você alterou, porque você botou tarifas mais baixas aqui, outras mais altas, ele fez a conta e já alterou aqui o preço, o seu preço médio. E baseado nisso são feitos vários outros cálculos aqui no sistema. Tá vendo? Quando você altera aqui, você vem aqui, por exemplo, no dashboard, ó. Depois eu vou mostrar com calma esse dashboard para você. Você pode refrescar a data aqui. E ele já altera também, baseado nos seus dados, os gráficos aqui. Depois eu vou mostrar cada um desses gráficos aqui com calma. Por enquanto, vamos voltar aqui à nossa interface de usuário. O que você precisa saber mais aqui? Tem isso aqui que é curioso, né? Tem uma previsão, né? Um forecast em porcentagem, e tem um forecast porcentagem reduced aqui. Ou seja, uma previsão reduzida. Por que tem isso aqui? É um negócio estranho, né? Mas tem duas previsões, qual que eu vou me basear? Tá? Vocês vão se basear mais por essa aqui. Tá? Vocês vão se basear por essa previsão reduzida. Por quê? Essa aqui é a previsão absoluta. A gente não tira ela daqui porque ela é a previsão dos seus dados reais. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Vocês vão entender aqui se eu explicar para vocês. Olha aqui, ó. Eu fiz um gráfico aqui para explicar certinho. Como é que funciona o nosso padrão de pickup num hotel em geral? Tá? Me corrijam se eu estiver errado, né? Vocês são hoteleiros, vocês me corrijam se eu estiver errado. Nós somos seres humanos, a gente deixa para reservar e fazer as coisas em última hora. É verdade ou não é? Então, se você vê o padrão dos hotéis em geral, é que conforme você vai se aproximando da data de chegada, vai tendo mais e mais reservas. Vocês concordam comigo? Geralmente, você, em cima do laço, geralmente eu vou dizer que em cima do laço é o dia que você tem mais reservas. Claro que esse padrão pode ser mais amplo ou menos amplo e pode oscilar conforme o hotel. Então, por exemplo, um hotel com perfil muito corporativo, ele já pode ter cartas acordo e as empresas já fazem as reservas com antecipação. Mesmo assim, eu já trabalhei em hotel corporativo que o pickup é muito parecido com isso aqui, ou seja, quando chega nos 3 últimos dias, é quando aparece o volume maior de reservas. Né? Então ele vai vindo assim, você tem uma reserva muito distante, ainda ninguém fez as reservas. Né? Então, o que isso tem a ver com aquele forecast de ocupação? Então, o gráfico vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Né? Então, esse é o seu padrão de pickup, é assim que vai aumentando as reservas. E essa informação média que o sistema usa para fazer o nosso forecast. Então, essa informação é média. Mas supondo que na sua informação real, os seus pickups começassem nesses dias aqui mais distantes, começasse alguma coisa assim. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, mas está vendo? Tem um pickup mais escurinho. Esses dias os dois estão iguais. Ó. Tem uma reserva aqui, que eu configurei para uma reserva. Uma reserva aqui. Só que aqui, na média, é uma reserva. Só que, assim, estocasticamente, aconteceu aqui 2 reservas. É uma coisa normal de acontecer, né? Em vez de ter uma reserva, teve 2, porque calhou de que tiveram 2 clientes que fizeram reserva para aquele dia. É um dia muito distante ainda da entrada, no dia de entrada, né? Poderia ser ainda mais distante ainda, né? Mas assim, só a título de a gente visualizar, eu coloquei assim, né? Só que para o sistema ele entende o quê? Que isso é 100% a mais de reserva do que essa aqui, que foi só uma. Entendeu? Então, como é que fica o gráfico? Está entendendo o problema que a gente vai ter? Quer dizer, ele vai fazer um forecast muito, provavelmente com um erro enorme, entendeu? Jogando isso aqui muito para cima. É claro que o sistema, na medida que ele vai coletando mais dados, ele vai corrigindo esse erro, porque os novos dados
muito dificilmente vão ter aquelas procuras enormes, a não ser que não seja um carnaval totalmente fora do convencional, alguma data super extraordinária, mas a previsão é de que aquilo gerou um desvio de padrão, né? Muito agressivo. Então, mas o que acontece aqui? Se você volta para cá, e depois tem para cá, depois tem para cá, isso aqui ficou oscilando muito, então não está realmente prevendo muitas coisas. Então, como é que o sistema faz? Na medida que você vai ocupando e o seu gráfico vai ficando mais ou menos assim, ele faz uma linha média. Então, essa é o seu reduced forecast lá que ele te dá, ou seja, o seu forecast reduzido, tá? Ele vai pegar aquela previsão com os dados reais que no momento que você ainda não tem muitos dados para dar uma ocupação precisa, e ele vai amenizar tirando uma média aqui. Então ele vai basicamente ele é um atenuador da sua previsão que provavelmente está agressiva demais. Conforme vão passando os dias, isso vai se aproximando, essas distâncias aqui vão se aproximando também, e você vai tendo uma precisão mais real, tá? Aí isso aqui, então, a previsão aqui no sistema é estatística, né? É que nem eu digo. Então, não é bola de cristal, são previsões baseadas em estatísticas. E toda previsão estatística tem um erro. Existe um erro porque você não consegue lidar 100% com, ou digamos assim, você não consegue excluir 100% a aleatoriedade. Então, tem um percentual aleatório em todos os dados, entendeu? Isso aí você não consegue excluir do sistema. Então, tem sempre, por isso que todas as previsões estatísticas trabalham com uma margem de erro. Mas, resumindo, o que a gente está fazendo aqui? Esse forecast é o nosso forecast aqui agressivo, né? É o forecast que dá essa curva aqui mais acentuada, né? E esse forecast aqui é o nosso forecast atenuado, e é esse forecast aqui que a gente vai se basear e que o sistema se baseia, inclusive, para fazer as nossas análises de receita e etc. Tudo bem? Então aqui vocês podem trocar o preço. Aqui eu recomendo, quando vocês virem para 40 dias, fazer a mesma coisa que eu fiz lá no início, lembra? Eu vou deletar aqui. Opa, vou deletar aqui o resto. Vou clicar Go para popular os dados com a nossa tarifa bar. Tá? E aí ele demora um pouquinho, porque isso aqui é um script em loop, que ele vai verificando cada dado para ver se está correto, para ir populando aqui. E quando terminar, por exemplo, você já pode mudar os preços aqui, acontece a mesma coisa. Vocês estão vendo, relacionado com aquilo que eu falei, que aqui, ó, o quão mais agressivo é, porque é muito mais distante. Isso aqui eu estou, sei lá, quase 50 dias da data de chegada, é muito mais distante. Então, evidentemente, é muito menos preciso. Aqui a minha ocupação está em 6,4%. Tá? E aqui está zero, né? Aqui zero. Então, aí eu vou clicar o Go aqui para rodar esses preços. Então, o que acontece? Ele não tem proximidade da data limite e nem dados suficientes para te dar uma estimativa mais acurada. Então, nós temos sempre que avaliar isso com parcimônia, ou seja, quanto mais ocupação eu tiver, mais o sistema vai ter dados para trabalhar. Isso significa que mais próximo do real ele vai estar. Da mesma forma, quanto mais próximo da data de chegada ele tiver, mais acurácia ele vai ter para te
para te fazer um forecast que seja representativo do dado real, entendeu? Ou seja, então você pode assumir que aqui, quando a gente está muito longe da data limite e que a gente tem uma ocupação ainda muito baixa, que você não deve confiar tanto aqui nessa previsão aqui. É claro que se você fica por bastante tempo, se você começa a encher, principalmente se você começa a encher o hotel bastante muito antes, você deve sim se preocupar com essa data. Então vamos supor que em vez de 5,7 aqui, você já tivesse, sei lá, com 40%, vamos supor, você está com 40% de ocupação 50, 60 dias antes da sua data de chegada, você com certeza deve se preocupar com esse preço dessa data, porque provavelmente você pode incorrer em uma ocupação máxima muito antes do que a data. E nós não queremos que isso aconteça, né? A ideia, assim, veja que eu estou falando com parcimônia, tá? A ideia base é que você consiga vender o seu último quarto na última reserva no último momento, em cima do laço. Por quê? Porque se você vende, vamos supor, 10 dias antes, o seu hotel bate 100% 10 dias antes da chegada da data que você está vendendo, o que acontece? Você vai perder 10 dias de clientes. Vai ficar 10 dias os clientes ligando e você tem que saldar aquela reserva, né? Aquelas reservas que foram feitas, você está com o hotel ocupado e eles vão ficar ligando, tentando achar você pelo Booking.com ou pelo seu site e você vai estar ocupado. E você vai jogar essa receita no lixo, digamos assim. Quando você poderia conseguir um preço melhor, às vezes bem melhor, e conseguir uma receita mais aprimorada. Então a ideia do Revenue Management é essa. Não que necessariamente você tenha, existem situações que você, de repente você receber um grupo, alguma coisa assim, que você precisa bater uma ocupação 100% antes, né? Então, mas a ideia é que você ainda tenha vagas para essa receita em potencial, que de repente você tem um cliente potencial que está disposto a pagar 30, 40, 50, às vezes 100% mais do que o cliente que você já hospedou. Então, se você enche o seu hotel com clientes que estão pagando um preço, digamos assim, barato, ou seja, um preço inferior ao que você poderia conseguir, de repente vai ter um cliente que vai está disposto a pagar um preço muito mais elevado e ele vai bater com a cara na porta porque você não vai ter mais um quarto para ele. Então nós queremos evitar que isso aconteça, né? Essa ideia aqui desse sistema aqui é que você com antecipação, você já saiba, ou pelo menos tenha uma noção com bastante confiabilidade de que o seu hotel vai encher ou não, antes do tempo ou não, tá? E da mesma forma, para os períodos de baixa, né? Você quer reduzir o seu preço de modo que você consiga amplificar as receitas, né? Então, essa planilha aqui é basicamente para você conseguir alterar esses preços e verificando aqui como que está o andamento das suas previsões e da sua ocupação, da sua diária média, dos seus pickups, tá? Então você toma uma decisão informada de como você vai alterar esses preços aqui. E aqui, aí agora a gente vai mudar para o nosso dashboard bonitão aqui. Olha que legal aqui, quantos dados a gente tem interessante. Esse aqui, o Google Data Studio, ele deixa você fazer tudo interativo. Então esse gráfico aqui está feio porque ele está com as datas totais aqui. A gente vai botar aqui, ó, alterar a data. Eu quero de hoje, que é o dia 4, só ver até o dia 13. Então vou botar apply. Então olha que legal aqui. Ele mostra aqui, ó,
a minha ocupação, o meu forecast reduzido, o meu forecast total, tá vendo? Como é que é? Você está vendo como aqui ele já fica mais próximo do forecast total do que o forecast distante? Ele dá um número total de dados. Vamos supor que eu queira ver um pouquinho mais à frente. Vamos botar um pouquinho mais à frente. Ele dá uns dados mais avançados, tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó, ele não chegou a bater 100% no forecast reduzido, mas ele já passou de 100% no forecast dos dados totais. Aqui em azulzinho, ó, é a sua ocupação, tá vendo? Quando eu passo o mouse por cima, ele já mostra os números todos, ó, para você. Tá vendo? A sua ocupação que as reservas que foram feitas, né? As ocupações que já estão feitas, as reservas feitas, vão aparecendo aqui em azul. E essas aqui são as previsões. Ou seja, agora eu tenho 18 quartos ocupados. Mas qual a previsão para quando essa data se realizar? Então, a previsão é que eu tenha 99 quartos ocupados. É o que ele está me dizendo aqui. Entre 99 e 117, mais ou menos, né? Então, e sabendo que quanto mais próximo da data, mais precisos são esses dados, né? Mas aqui, mesmo longínquo, a gente já pode prever, que eu estava vendo aqui, ele já está mostrando uma previsão bem baixa, né, para essa data. Então, significa que provavelmente a gente pode dar uma melhorada nesse preço, dar uma reduzida nesse preço para a gente tentar conseguir melhorar esse pick-up aqui, para a gente ter mais receita, né? Esse aqui é o mesmo gráfico, só que em porcentagem. Tá? E percebe aqui que eu posso alterar, eu posso triar aqui pelo Google Dot Studio, me oferece, ó, eu sort by, eu posso triar por qualquer tipo de dado que eu queira, eu posso, aqui ó, eu tenho métricas opcionais, então vamos supor que eu queira tirar algumas, ó, eu quero ficar só com forecast reduzido, tá vendo? Aí ele me mostra só isso aqui. Tá? Aqui é a mesma coisa, só que em porcentagem, ó. Entendeu? Então, o que é legal disso aqui? Vamos ver se eu consigo pegar uma data que esteja um forecast bem acentuado. Aqui eu vou pegar, vamos supor, até o dia 24, do dia 13 até o dia 20 e tantos. Ó, esse aqui, vamos pegar uma mais para frente aqui, vamos pegar uma mais. Olha esse aqui, ó. Então, olha a minha previsão aqui, ó. Mesmo o forecast reduzido está me prevendo 138%. Essa aqui 158%. Se essa, vamos supor que essa previsão aqui se concretize, né? Ou seja, vai chegando perto da data e continua aqui 158%. Se eu abandono o meu gerenciamento de preço, o que vai acontecer? Eu tenho 158% de demanda aqui, então o meu hotel vai bater 100% antes da hora e eu vou perder toda essa receita aqui, né? E você não quer que isso aconteça. Eu já vi muitos hotéis fazendo isso. Você perde uma receita porque é um costume da gente não ver preço, em poucos casos a gente vê preço oscilando tão vigorosamente, né? Como em hotelaria. O único caso que a gente vê realmente os preços oscilando é em passagem aérea, né? Então, eles também fazem um revenue management bem acentuado, né? Quando a gente vai comprar um produto normal, assim, no supermercado, você não espera que o preço vai oscilar de um dia para o outro tanto assim. Então a gente tende a acostumar a deixar preços de base e deixar os preços estáticos, entendeu? Só que a quantidade de dinheiro que uma propriedade pode estar deixando na mesa por conta dessa prática é bem grande. Então você vê no caso aqui, você poderia conseguir otimizar essa receita bastante. E depois que os clientes, e eu pessoalmente acho que isso não fere a reputação do hotel. Da mesma forma que a oscilação de preço com passagem aérea não fere
a imagem da companhia aérea. O cliente já espera que o preço seja diferente e você pode explicar isso abertamente para o cliente, entendeu? Olha só, os preços são dinâmicos, eles oscilam conforme a data, conforme a ocupação. Então, você pode oferecer muitas opções de descontos e facilidades para os clientes. Inclusive, você pode explicar para o cliente que ele pode usar isso a favor dele. Então eu falo assim, olha, se você fizer uma reserva com muita antecedência, você provavelmente vai conseguir um preço melhor. Então você pode até informar o cliente de modo que ele também tome uma decisão mais acertada para ele. E você vai, evidentemente, com os clientes de última hora, você vai apertar o preço para eles, entendeu? Porque de certa forma, ele está chegando uma data muito cobiçada e ele não se precaveu. Ele também está esperando pagar um preço maior. E se ele estiver disposto a isso, né, você cuidar da reputação da sua propriedade, isso não gera problema nenhum. Então, você deixar o seu hotel lotar e deixar essa ocupação aqui de 58% por fora, você vai perder bastante receita e nós não queremos que isso aconteça. Então, olha que legal esse gráfico aqui para você visualizar tudo isso e você tomar uma decisão acertada para os seus preços, para você chegar no melhor preço que você consegue com antecipação. Tá? Aqui ele mostra também as suas receitas. Ó. Ele mostra a receita estimada e aqui, se você alterar aqui, ó, perdão, ele mostra também a sua receita real, que já é esperada para as reservas que já estão computadas, tá? Que as reservas que já foram feitas, essa é a receita, que está aqui em amarelo, e tem a sua expectativa de receita para o futuro. Então ele mostra uma série de métricas aqui. Ó, ele tem, olha como eu falei, o padrão. Ó. É claro que esses dados não são dados reais, né? E esses dados variam de propriedade para propriedade, né? Então, mas muitas propriedades têm um padrão de pickup parecido com esse aqui, ou seja, vai chegando no último dia, é mais acentuado o seu pickup, mais próximo da data. Tá vendo aqui em porcentagem e aqui é um padrão de pickup. Aqui tem uma tabela, ó, que mostra a sua percentual de forecast, já com um padrão de cores salientado, né, nas datas mais fortes, tá? O seu revenue, a sua receita aqui, a sua ocupação, tá? Aqui também eu posso estrear por data, ó, então botar a data aqui do dia 4 que eu comecei, tá? E aqui tem a ocupação esperada, ou o heavy par, olha que legal. Vamos mudar isso aqui, ó. Essa aqui ele está zerado porque é a ocupação passada, né? Então eu tenho que botar um dia passado aqui. Vamos botar aqui no dia 3 de setembro até o dia de hoje, que é o dia 4. Apply. E ele mostra todo o gráficozinho, todo bonito já, com toda a sua ocupação para trás, tá? Com o seu heavy par passado, né? O heavy par que já aconteceu. E aqui ele te mostra o heavy par futuro, que são esses verdinhos pequenininhos aqui, e o heavy par estimado para frente, tá? E aqui a sua ocupação, né, esperada, né, ocupação para frente. Olha como é que vai diminuindo, né? Como você vai indo para o futuro, você tem menos e menos reservas que já foram feitas para aquela data, né? Isso é o padrão esperado, né? E a gente usa esse padrão para o nosso benefício, né? A gente tem que entender esse padrão, como é que ele funciona, né? Para o nosso próprio benefício. Se a gente for ver aqui, olha como é que é, olha esse gráfico aqui que legal. Esse gráfico aqui mostra o quanto nas datas, olha, eu tenho praticamente quase 50% das reservas aqui nesse padrão para esses dados, né? Os dados do seu hotel evidentemente pode ser diferente, mas quase 50% das reservas feitas nos 3 últimos dias
A quantidade de hoteleiros que não se que é pego de surpresa por esse fato aqui, que não se atentam a isso aqui. Então, às vezes, a pessoa está 5 dias atrás, ela está com 40% de ocupação. Eu estou com 40% de ocupação, ainda não é uma ocupação tão agressiva. Só que nos dias comuns ele tem, naquela data, de repente 20% de ocupação ou 15% de ocupação. Então aquele 40% de ocupação é uma ocupação muito mais agressiva. Então provavelmente ele vai lotar antes da data, ele vai perder toda essa receita. Isso é quase uma tragédia, né? A gente pensar que essa enorme ocupação, essa enorme receita aqui, que vai acontecer nos últimos dias, a gente perder porque a gente bateu 100% de ocupação no hotel 5 dias, 6 dias, uma semana antes. E a gente não pode deixar isso acontecer, né? E aqui só para dar uma última explicada do que é o RevPAR, para quem não sabe o que é o RevPAR, é a sua receita dividida pelo número de quartos, né? A sua receita diária dividida pelo número de quartos total, não o número de quartos ocupados. Então, o RevPAR é uma métrica muito interessante para a hotelaria, você já deve saber disso, né? Para a gente saber o que está acontecendo com os nossos preços e com as nossas receitas. Então é isso, esse é o dashboard, esse aqui é a planilha de dados, que nem informei para vocês, é dinâmica, e esse aqui é a interface do usuário para você interagir com ela. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido útil para vocês, e a gente se vê na próxima.